Olá, eu pensei em fazer esse vídeo para responder algumas perguntas que me fizeram sobre a obra do Dostoiévski, porque eu simplesmente não tenho poder de síntese para falar de um assunto tão complexo em alguns parágrafos. Então me ocorreu a ideia de fazer esse vídeo. E eu vou partir da pergunta do Matheus, do perfil A Ciência das Horas. O Matheus me fez uma pergunta a partir da qual eu consigo desenrolar alguns outros assuntos, que são normalmente o que as pessoas querem saber quando a gente fala de Dostoiévski. E na pergunta dele, ele citou uma frase que eu disse na live com o Roberto Mallet, que eu falei que a obra do Dostoiévski é como se fosse uma floresta de espinhos, no fim da qual está o Cristo, e que muitas pessoas não conseguem percorrer esse caminho e acabam se perdendo, não chegando nessa verdade fundamental que está ali no fundo de tudo que o Dostoiévski quer dizer. O Matheus me pediu para explicar melhor isso, então vamos lá. Primeira coisa, assim, quando a gente olha para essa imagem da floresta de espinhos, ao fim da qual está o Cristo, muito claramente isso aí é uma analogia com a vida humana, com a experiência humana no mundo. Que é basicamente uma sucessão de tentativas, quedas, tropeços, é um enfrentamento do sofrimento. Se a gente conseguir percorrer esse caminho de forma sábia, de forma positiva, a gente chega ao Cristo. E a obra do Dostoiévski é um pouco isso também. E existe uma relação de analogia entre a realidade e a técnica narrativa do Dostoiévski para construir esse mundo ficcional dele, que não é um mundo ficcional linear, não é uma literatura que entrega de bandeja as suas verdades. Por isso que eu falei lá na live com o Malê que esse mundo que o Dostoiévski apresenta, ele é um mundo cheio de armadilhas, assim como o nosso mundo. E muitas pessoas não conseguem enfrentá-lo, não conseguem chegar ao fim desse labirinto. Um célebre exemplo disso aí é o próprio Crime e Castigo, que muitas pessoas leem e ao fim da leitura acreditam que o protagonista, o Raskolnikov, não se arrepende do seu crime. O próprio tradutor do livro, o Paulo Bezerra, eu vi uma palestra dele alguns anos atrás em que ele afirmava categoricamente: no Crime e Castigo, o Raskolnikov não se arrepende. Termina o livro convicto de que ele cometeu um crime racional e justificável do ponto de vista da moral e da razão. Se a gente percorrer o texto com cuidado, essa leitura é insustentável. Mas, ao mesmo tempo, pelo fato de não ser exatamente uma argumentação linear, muitas pessoas ficam confusas com relação ao que de fato aconteceu ali. Na verdade, mais do que ser uma argumentação linear ou não, o ponto principal da técnica narrativa do Dostoiévski é que ele não hesita em dar plena voz aos seus antagonistas. Mesmo aquelas ideias que ele pretende refutar, na verdade, principalmente as ideias que ele pretende refutar, ele apresenta com enorme força, para que quando ele fizer essa refutação, seja uma refutação total, como acontece no caso do Crime e Castigo. Se a gente ler com cuidado, todas aquelas maquinações do protagonista, elas caem por terra. Na verdade, assim, como as soluções do Dostoiévski para os dramas humanos acabam passando por um salto de fé, hoje em dia, principalmente hoje em dia nos nossos tempos, as pessoas conseguem muito facilmente ignorar tudo que envolve religião, tudo que envolve cristianismo. Então, se ali no fim do Crime e Castigo tem ali uma cena meio sentimentaloide, dele se ajoelhar ali diante da Sônia e ler a Bíblia, isso aí é coisa de crente. A parte legal do livro é antes, é quando ele mata a velhinha e quando ele faz aquelas maquinações lá de querer ser o Napoleão. O fato é que, quando Dostoiévski dá voz a essas figuras negativas, a essas figuras que representam ideias perniciosas, ideias que ele próprio queria combater, ele faz de forma muito eloquente. E isso gera, muitas vezes, confusão na hora que as pessoas vão ler.
outro exemplo clássico também é Os Irmãos Karamazov, que é a obra máxima dele, onde ele consegue sintetizar ali todas as principais ideias da vida dele. Quem lê Os Irmãos Karamazov, 90% das pessoas que leram Os Irmãos Karamazov, se você perguntar, elas vão lembrar do célebre diálogo entre o Ivan Karamazov e o Alyosha Karamazov, em que o Ivan fala sobre o problema do mal, em que ele rejeita Deus porque ele não consegue se reconciliar com a ideia de que criancinhas sejam trucidadas, que inocentes sejam injustiçados de forma cruel, de forma inaceitável do ponto de vista dele. É uma fala muito forte, é uma fala muito, muito eloquente. E o próprio Alyosha, que é o interlocutor dele ali e que é um religioso dentro do livro, o próprio Alyosha fica balançado. Não consegue responder naquele diálogo. Então, o que fica na cabeça do leitor? Ok, aqui a revolta venceu a fé. A revolta venceu a crença. Existe aqui um motivo racional para você rejeitar Deus, porque o Ivan Karamazov falou tudo isso e o Alyosha nem soube o que responder. Pelo contrário, quando o Ivan Karamazov fala, você também não mataria, não atiraria nesse cara aqui que matou essa criancinha de modo tão violento, o Alyosha fala sim. O Alyosha, paralisado ali, horrorizado diante daquele quadro que o irmão está pintando para ele cede, ele fala, não tem como aceitar isso aí não. E aí o leitor fica com isso na cabeça. Só que, por que eu falei que não é uma argumentação linear? Porque o Ivan Karamazov é refutado no livro. Mais lá adiante, alguns capítulos depois, no livro 6 dos Irmãos Karamazov, em que trata da vida do velho monge, que é o mentor do Alyosha e tudo, tá ali, tintim por tintim, a refutação aos argumentos do Ivan Karamazov. Porém, isso aí, diante de um leitor de carne e osso que está aqui vivo, experimentando as coisas do mundo, muitas vezes isso aí passa batido. Muito frequentemente isso acontece com os leitores do Dostoiévski. Essa parte da negação, da revolta, isso aí acaba ganhando um papel preponderante no imaginário de quem lê. Porém, no livro existem sim ideias que dão conta dessa revolta, desse niilismo e tudo. Uma coisa que é preciso saber e afirmar em relação ao Dostoiévski é que ele tinha ideias próprias, ele tinha uma cosmovisão muito bem marcada e ele era muito ativo nos debates intelectuais do seu tempo. Ele não queria escrever livros neutros, pelo contrário. Ele queria escrever livros que fossem uma demonstração das suas ideias e que fossem com uma... Eu gosto muito de usar o termo drama e dramatização porque é justamente isso. É como se fosse uma encenação do drama humano ali em 3 dimensões. A coisa acontecendo com toda a sua força, com toda a sua carga existencial. Ele põe isso no livro dele, ele não se furta a dar essa voz àquelas ideias, àquelas pessoas que ele quer refutar. Mas ele coloca a contraparte também. E aí o que acontece é que, em cima dessa técnica narrativa mais enviesada do Dostoiévski, tem toda uma linha de crítica que construiu uma leitura que afirma que o Dostoiévski não chega a lugar nenhum nos seus livros. Que, na verdade, são diálogos, são vozes que falam, que interagem, mas nenhuma se sobrepõe à outra. O Mikhail Bakhtin, que é um teórico russo, soviético, ele escreveu um livro chamado Problemas da Poética de Dostoiévski, que, no mundo hoje, diante da crítica internacional, é um livro entre outros. Está muito longe de ser a crítica definitiva da obra do Dostoiévski. Nos países onde a eslavística é forte,
na Itália, nos Estados Unidos. Tem gente que escreve assim, como se Bakhtin fosse uma mosquinha. Porque realmente é uma leitura que, se a gente levar o texto a sério, se a gente considerar o Dostoiévski como um todo, seus escritos como um todo, não tem como afirmar isso. Era um autor altamente politizado, interessado em comunicar uma cosmovisão. O que ele queria comunicar nas obras dele era essa percepção de que estava em curso na Rússia uma revolução que se faria ver no nível social e político, mas que começava no nível do indivíduo. Era algo que estava acontecendo com os homens, com as pessoas, e que ia subindo de nível e ia chegar lá no nível da organização social e política, etc., ia gerar guerra, ia gerar mortes. Ele conseguiu, essa que é a genialidade dele, ele conseguiu, antes de todas as tragédias do século XX, foram gestadas aí. Não só na Rússia, evidentemente, mas na Europa, na Rússia, no século XIX principalmente. E o Dostoiévski conseguiu pegar a pontinha desse novelo e ir desenrolando e vendo até no que isso ia dar. E nos livros dele, ele mostra os vários níveis em que esse problema se coloca. Esse problema, assim, deixando muito claro, o problema da revolta do homem contra Deus. O problema, aquela célebre frase: se Deus não existe, tudo é permitido. Então, assim, no Crime e Castigo, a gente vê um indivíduo cindido. A gente vê um indivíduo... Raskolnikov significa justamente o homem cindido. Raskol em russo significa cisma. Então, o Raskolnikov, ele é um homem dividido entre a razão, as ideias, toda essa coisa que ele aprendeu nos livros, e a alma russa dele, que lá no fundo ainda preservava o Cristo russo. Isso é muito uma ideia do Dostoiévski, que todo russo traz dentro de si o Cristo russo. Mas as ideias ocidentais chegam, os russos se alimentam disso e se apartam do solo, se separam do seu solo pátrio. Isso é uma coisa que acontece primeiro dentro do indivíduo. Então Raskolnikov sofre dessa cisão e fica ali naquela piração. Dentro do coração russo dele, ele sabe que o seu crime não se justifica, tanto que ele se entrega, se denuncia, mas ele é levado pelas ideias a achar que ele tem o direito de matar uma pessoa que ele julga injusta, não merecedora da vida. E só um detalhe sobre o Crime e Castigo. Para quem ainda quiser defender essa coisa de que não é um crime... É um crime justo, é um crime racional, faz sentido, etc. Não só o Paulo Bezerra. Eu já conversei com pessoas, colegas, assim, que falam, não, é um crime racional, sim, faz todo sentido. Claro que ele podia matar aquela usurária, que afinal de contas era uma pessoa que vivia de explorar os mais fracos, etc. Só que para matar a usurária, ele acaba matando também uma mulher, uma pobre coitada, totalmente inocente, que é a Elizaveta, que é uma das exploradas, uma das vítimas da velha. Então, se ele quer matar a velha em nome das vítimas, ele acaba matando uma vítima também, uma inocente também. Esse aí já é uma coisa que o Dostoiévski põe ali para não ficar dúvida. Se um homem se coloca nessa posição de decidir qual vida merece ser vivida, qual vida é digna, quem vive e quem não vive, os inocentes vão junto. Então, no Crime e Castigo é muito claro. Nos Irmãos Karamazov, é o livro
é o livro mais difícil, em que toda a cosmovisão dele está ali. Toda a ideia do Cristo russo, da pureza do povo russo, que no fim das contas ia salvar o mundo dessas ideias perniciosas e tal. Porém, o discurso do Ivan Karamazov é muito forte, muito eloquente, pega no coração das pessoas. Quem nunca sofreu pensando nesse problema do mal? Mas, na verdade, o que eu estava dizendo é o seguinte. No Crime e Castigo, ele mostra esse problema da revolta, da cisão, no nível individual. Nos Demônios é onde ele trata a coisa no nível mais político. É o mesmo problema, mas já visto nas suas consequências políticas mais concretas. E nos Irmãos Karamazov tem um pouco de tudo. É o resumo da obra, por assim dizer. Mas, para resumir, são obras difíceis em que a argumentação não é linear, em que, fazendo novamente a comparação com Tolstói, os livros do Tolstói, por mais longos que sejam, cheios de personagens e tudo, que é um traço da literatura russa, mas é relativamente fácil você ler o Tolstói, porque a história vai acontecendo ali, um acontecimento desencadeia outro, e a história vai acontecendo. E no fim, você termina o livro, você sabe, tá, ok, entendi. Com Dostoiévski não é bem assim. Você muitas vezes se pega lendo uma cena em que tem um monte de gente falando um monte de coisa, e a cena termina, você tem a sensação de que aconteceu alguma coisa muito importante ali, mas você não sabe o que. Isso acontece muito no Dostoiévski. Essas grandes cenas, grandes confusões, E aí, muito fica nas entrelinhas. Dostoiévski é o autor das entrelinhas. E aí dá para perguntar, ok, mas se ele é assim mesmo, então será que não tem razão de ser a coisa da carnavalização, das vozes e tal? O que eu acho é que ele dá alguma margem para essa leitura, mas não dá para levar às últimas consequências essa ideia de que as muitas vozes interagem e nenhuma se sobressai. Principalmente se você considera o conjunto da obra. Mais uma vez, não precisa nem ir para os escritos não literários. Se a gente for para os escritos não literários, o Dostoiévski fica claro como água. Mas mesmo considerando só a obra literária, a gente começa a entender um pouco mais o tipo de discurso dele, o modo como a técnica narrativa dele. A gente começa a entender um pouco mais as entrelinhas dele. E, de fato, sim, a cosmovisão dele está ali. Não são vozes neutras falando sem consequência nenhuma. Então, quando eu falei disso, da floresta de espinhos, era justamente nesse sentido de que todo o mal que nos acomete aqui no mundo, na vida real, todo esse mal é dramatizado ali na literatura do Dostoiévski. Ele coloca todas as principais questões que nos fazem cair quando a gente está nessa busca por Deus, nessa caminhada de busca pela verdade. A gente acaba se deparando com situações e com ideias, com pensamentos, com correntes de pensamento, com um monte de coisas que nos levam a desistir no meio do caminho, ou a acreditar que não existe um fim do caminho, que aquela estrada não vai dar em lugar nenhum mesmo, que é tudo uma grande floresta de espinhos sem consequência, sem fim, sem começo, sem fim. Essa ideia da analogia da literatura com a vida é que eu queria deixar claro. Assim como nós aqui, como nós, humanidade, temos muita dificuldade em percorrer a vida e encontrar o Cristo, na obra do Dostoiévski, em que ele coloca as coisas de forma tão viva e tão eloquente,
em que ele tenta reproduzir o nosso mundo, os nossos demônios, os nossos fantasmas, ele coloca o Cristo ali também. Mas muitas vezes a gente não consegue chegar lá, porque a voz do mal é muito sedutora, é muito eloquente. Era isso que eu tinha em mente quando eu disse isso aí na live do Malê. E eu não sei se eu só deixei a coisa mais confusa ou se eu consegui esclarecer. Mas de todo modo, vocês podem me dar um feedback se eu ajudei em alguma coisa ou não. Tá bom? Obrigada.